A paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais um programa História e Geografia Bíblica. Hoje o nosso tema será a Carta de Paulo aos Colossenses. Estou aqui na mesa com o professor Vinícius, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. E já vou passar a palavra ao professor Vinícius. Amém. Bom, vamos recordar que estamos nas cartas da prisão. Então, mais uma vez a referência de Atos 28, em que Paulo está naquela prisão domiciliar. Então, há uma produção de duas cartas iniciais de Efésios e Colossenses, que são endereçadas, não é, a igreja nessas cidades, mas quem leva a carta àquelas regiões Tíquico e Onésimo. Então nós vamos ver esses nomes mencionados pelo apóstolo Paulo. É claro que também existem mais duas cartas escritas nessa ocasião e que nós vamos falar sobre elas posteriormente. Mas como o nosso assunto é a carta aos Colossenses, vamos entender um pouco de como era essa região, como que surgiu essa igreja. Durante a carta, nós vamos ver a menção de um nome importante, que é o nome de Epáfras. Vamos, então, mencionar o texto bíblico onde Epáfras é mencionado pelo apóstolo Paulo, que está no capítulo 1, verso 7, e que diz assim: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Então ali ele estava, não é, reconhecendo o papel daquele homem, obreiro do Senhor, um ministério, não é, para que o ensino ele fosse valorizado. E Colossos era uma região, vamos até lembrar que nós temos cidades próximas ali que são muito conhecidas, não é isso, pastor Ian? Me permite até, como eu fui lá, né, junto com a equipe que foi gravar as 7 cartas do Apocalipse, então nós vemos que Colossos fica um pouquinho olhando de baixo para cima à esquerda, mas logo bem perto, 10 quilômetros de Colossos, temos Laodiceia, e temos Hierápolis. Hierápolis era uma cidade muito interessante na época para morar, porque Hierápolis é aquele lugar que tem uma montanha de calcário, desce umas águas termais, aí torna a montanha branca, forma várias piscinas térmicas, e eu tive o privilégio de entrar dentro daquela água lá. Em Hierápolis, né? Hierápolis. Mas e quando a água chega em Laodiceia? Aí já é morninha. porque Laodiceia fica a 10 quilômetros de Hierápolis. Como nós falamos de geografia, é importante situar isso. Colossos, aí Hierápolis e aí Laodiceia. Laodiceia, as ruínas de Laodiceia mostram uma cidade que na época era uma cidade fortíssima. Sim. Tem um anfiteatro lá muito grande, do tamanho do de Éfeso. Olha, para 25, 30 mil pessoas, aquele anfiteatro enorme. Já em Hierápolis tem um outro anfiteatro, então ali certamente era um lugar muito rico e um lugar muito importante. Por isso que Paulo cita muito aqui na carta dos Colossenses, Colossos, mas não deixa de citar Hierápolis, não deixa de citar Tessalônica. Se for ver aqui no segundo Laodiceia. capítulo, ele cita, daí lá no final ele cita, lembra lá dos irmãos. Professor Ian, pastor Ian, segundo a história, eu quero conferir isso, né? Porque a carta do Apocalipse diz que a igreja de Laodiceia não era quente, era morna, nem fria nem quente. E, segundo a história, a água vinha de longe. Sim. É isso mesmo? É isso. Lá o que acontece? Hierápolis tem as águas termais na montanha.
E aí eles canalizavam essa água, porque a cidade grande era Laodiceia. Sim. Então eles canalizavam aquela água para ir até Laodiceia. E tem até lá hoje, não sei se na época era assim, mas eram umas valas Sim. feitas tipo assim com pedra, Com e pedras. a água corria no meio a céu aberto, na Céu maior aberto. parte dos lugares. Sim. Quando chegava em Perdendo a Laodiceia, temperatura, né? quando chegava em Laodiceia, chegava morninha, porque agora ali perto, como eu falei, eu coloquei na água ali pertinho onde nasce, deve ter uns 50 graus. Oxe. É muito forte. Muito forte. E assim, ó, tem aquele... Isso em Herápolis. Em Herápolis. Sim. Quando Aí, chegava em Laodiceia, estava morna. aí estava morna, porque ela ia correndo Já meio tinha que a céu percorrido. aberto, naquelas canaletas que eles faziam. Quando chegava lá, chegava não. Agora teve até uma experiência interessante, porque a gente ficou num hotel simples que fica ali embaixo de Herápolis, e lá não tinha piscina térmica, nada, mas tinha assim tipo um negócio de pedra, tipo um vulcão, um pequeno vulcão, que jorrava água termal em cima. E quando eu cheguei lá, eu vi um homem sentado lá dentro. Eles fizeram assim em volta uma bancada com pedra e tu poder entrar dentro daquela pequena piscina ali. E eu vi um homem lá dentro e disse, pô, eu vou ter que entrar nessa água. No dia seguinte, a gente voltou das gravações e eu entrei nessa água e eu sentei dentro daquela água e fiquei ali sentadinho. Aí Quentinho. os outros não quiseram entrar, né? Mas daí o Dilson estava me olhando, o Dilson é um diácono que foi conosco, né? O Dilson chegou assim, pastor, o pastor tá roxo. Aí eu saí fora. Quando eu saí fora, comecei a botar tudo para fora. Porque ali tem um cheiro de enxofre, e quando eu saí fora, que saí daquela água, me veio muito claro, se eu permitir essa experiência para ver lá, vou me tarteei da minha boca. Porque aquele cheiro de enxofre, aquele tempo que eu fiquei ali dentro e o calor, quando eu saí fora ali, eu tive que sair fora deles ali, porque vem esse enjoo, e fiquei assim, ó, né? por umas 2 horas, sensação, aquele enjoo ali de ter ficado dentro daquela água. E de outro lado, quem bebia água morna também tinha essa sensação de vômito, né? Aquela água tem para beber, ela tem um negócio diferente. Se tu entrar dentro dela, já tem um negócio diferente. Lá naquelas outras piscinas que eles têm lá, o pessoal entra, sai e tá tudo certo. Mas especificamente aquela ali, rapaz, muito forte. É interessante essa região, porque Paulo vai mencionar certa vez que enquanto ele estava em Éfeso, abriu-se uma grande porta para o evangelho. Então é nesse momento em que a evangelização, vamos lembrar aqui, né? Porque Éfeso está em torno de 100 milhas distante de Colossos. Transformando em quilômetros, 100 milhas, 170 quilômetros, 180 200 quilômetros. 200 Então, quilômetros. havia uma estrada, inclusive, não é? Que vinha de Éfeso, que estava mais próximo ao litoral, então, para dentro do continente Colossos. Próximo a Colossos, Hierápolis, Laodiceia. Essa estrada, inclusive, ia até a região da Síria, né? Passava até pelo local de onde Paulo vivia, né? Em Tarso, né? Até chegar à Síria. Então, essas cidades, elas possuíam uma certa comunicação, né? De rota comercial. Então, era muito comum as pessoas viajarem entre essas regiões. Inclusive, falamos aqui um pouco de geografia, falamos um pouco de história, né? Mas economicamente, a cidade de Colossos, ela tinha em torno de si muitos povoados que criavam ovelhas. Então, esses povoados criavam Até as ovelhas. Até hoje, ovelha lá, tu vai almoçar, o cordeiro tá na mesa. Tá lá. Carne de boi é muito raro lá, mas cordeiro tem toda hora. Exato. Então, agora, os rebanhos eram criados, mas o tratamento ovino era dado em Colossos. Então, a lã, né, o couro, a própria alimentação, era como se Colosso fosse a parte mais da indústria, né? Vamos dizer assim, enquanto a criação ficava nos povos em volta. Então, essas
cidades eram muito integradas. A propósito, por isso Paulo vai falar, a carta vai para Colossos, mas ela deve ser lida em Hierápolis e em Laodiceia. Aliás, isso para nós é um fato até importante, porque durante o governo do imperador Nero de Roma, a cidade de Colossos ela foi abalada fortemente por um terremoto. Então, nós temos as ruínas e tudo da cidade. Então, a cidade que substitui Colossos como importância na região passa a ser Laodiceia. Então, acaba se tornando a cidade mais importante. Então, é importante que nós vimos a carta aos Efésios, fizemos aquele marco da primeira igreja, e a igreja profética, a igreja pronta para o arrebatamento, como o Senhor Jesus quer ver. Agora, em Colossenses, nós vamos ter uma temática muito própria da carta e dizer que Jesus é o cabeça da igreja. O Senhor Jesus é o governo. Inclusive, lembrando aqui que dada a essa substituição e importância para Laodiceia, então nós vamos ver aqui que da primeira à última igreja, Éfeso, Laodiceia, nós temos duas balizas, marcos proféticos muito importantes e que nós precisamos nos ater nos assuntos. Nós vamos discorrer aqui sobre o que essa carta vem nos ensinar e ela vai dizer assim: Jesus é Senhor sobre a igreja, Ele é o cabeça, mas Ele é Senhor de todas as coisas. É Senhor da história. Ele está acima de principados, potestades. Jesus é Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E é esse Senhor que acompanha toda a jornada da igreja do início ao fim, e é esse o Senhor que cuida de nós. Então, vamos adentrar enquanto o tempo nos permitir, em alguns assuntos, porque é muito importante saber que, acima de tudo, nós sabemos quem é o Senhor da igreja, e a Ele é que nós devemos a honra e a glória. Amém. Já situamos geograficamente Colossos. Agora é importante aqui em Colossenses 1,7, diz assim, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Aqui Paulo afirma, Epáfras era o pastor de Colossos, ele que ensinava, e era o ministro, o que estava à frente da igreja de Colossos. Pastor Antônio Carlos. Amém. Então, Paulo, quando esteve em Éfeso, teve 3 anos, E a palavra do Senhor foi anunciada a todo mundo da ocasião, ao mundo inteiro da ocasião. Tem um texto em Atos, está em Atos 19, referindo-se à estada dele em Éfeso. 19:10, que diz isso o seguinte, que ao ensinar na escola de Tirano, quem tem muita informação sobre isso é o pastor Ian, Ao ensinar na escola de Tirano, ele passou 2 anos ensinando na escola de Tirano. Então, Atos 19:10 diz assim, durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia, ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Então, realmente, Paulo se centralizou em Éfeso. É possível que muitas vezes ele tenha ido a outras igrejas. Porém, aqui na carta aos Colossenses, apesar da distância não ser tão grande, ele fala claramente que não esteve lá. E o já citado discípulo e que se tornou obreiro, Epáfras, ele foi evangelizado em Éfeso. E se converteu em Éfeso. E aqui ele já aparece como um enviado do Senhor
para a igreja de Colossos e realmente ele era natural de Colossos. Epáfras era natural de Colossos e ele passou a ser o pastor da igreja de Colossos. Então Paulo inicia a carta fazendo a referência que ele e Timóteo estava cumprimentando com a graça de Deus a igreja de Colossos e falando em seguida que citou Epáfras, que estava cuidando da igreja como fiel ministro do Senhor. E logo em seguida, ele enaltece a posição dos colossenses, que estavam caminhando na presença do Senhor com fidelidade, e lembra que Deus, através do Senhor Jesus, ele nos fez idôneos para a herança celestial. Aqui nós lembramos aqui da grande ceia, daquela parábola da grande ceia, quando os convidados dignos deram as suas escusas, as suas desculpas e não compareceram, ele mandou que buscasse os mancos, cegos, aleijados e coxos. E, na verdade, éramos nós que estávamos sem Deus, separados de Deus, separados da comunidade de Deus. E chegou um momento que ele mandou que fossem os lugares mais difíceis, os valados, né? Aqueles lugares já não tinha nem caminho para chegar lá. Quer dizer, as pessoas mais desesperadas, que também foram alcançados, e a palavra do Senhor ao enviado dele, que estava trazendo os convidados, dizem: força a entrar. Ou seja, nós estávamos em tal situação, longe do Senhor, longe de Deus, longe do entendimento da obra de Deus, que nós não tínhamos nem condição de entrar. Então o Senhor, ele nos deu a mão, ele nos ajudou para que nós pudéssemos entrar. E diz a palavra que nós fomos feitos idôneos, remidos pelo sangue de Jesus, que é a grande obra de Deus para nos tornar idôneos, para nos tornar em condições de estarmos numa nova vida na presença de Deus. O professor professor Vinícius falou aqui a respeito da supremacia do Senhor Jesus. Apesar de ele ter falado, vou fazer mais um comentário. Em várias partes da Bíblia, o Senhor diz que tudo foi feito pelo Senhor Jesus, pelo Filho, e que ele foi nomeado pelo Pai. Salmo 110 fala disso. Ele foi nomeado para estar à direita do Pai como Senhor de todas as coisas, não só na terra, mas também nos céus. Então, o Senhor Jesus, ele foi investido de um poder muito grande, acima de todos os reis, acima de todos os poderes da terra. Mas ele também foi nomeado pelo Pai como sumo sacerdote da igreja. Aquele que, como Davi, apesar de ser rei sobre tudo, ele tinha sensibilidade do Espírito para cuidar do povo de Israel como ovelhas do Senhor. Então o Senhor Jesus, ele tem também todas as condições de entender a necessidade dos servos que chegam a ele. No Velho Testamento, o sacerdote ele recebia uma unção de Deus para ministrar em favor dos necessitados. Então, quando o servo vinha lá com um cordeiro para perdão dos pecados, o sacerdote de longe já entendia, começava a entender a necessidade dele, porque ele tinha uma unção para isso. Então o Senhor Jesus também tem uma unção. Quando nós vamos caminhando, ainda nem ajoelhamos para clamar, ele já conhece o que se passa conosco. Então, coisa interessante, que o Rei dos Reis, o Senhor de todos os poderes, ele é também, como foi citado, o cabeça da igreja. É ele que lida conosco. Ou seja, o rei é nosso irmão. Agora, nós fomos feitos idôneos pelo poder do sangue de Jesus. Então, o Senhor Jesus,
Ele é o Senhor acima de todas as coisas no céu e na terra. E é Ele que tem o comando, é Ele que tem as condições de cuidar da igreja dos seus servos. Amém. Amém. Bom, hoje nós vamos ficar por aqui. Hoje nós nos preocupamos mais com a geografia, conhecemos Colossos, onde é que fica, perto de Herápolis, perto de Tessalônica, não longe de Éfeso, não, um pouco longe de Tarso, mas na mesma região. Então, Paulo era daquela região ali. Então, nós vemos que Paulo ficou 3 anos lá em Éfeso, porque era um local próximo dele, né? Ele era também daquela região ali de Tarso, que também fica nessa região da atual Turquia. Agora, no próximo episódio, nós vamos entrar nos assuntos proféticos da carta de Paulo aos Colossenses. E eu vou adiantar uma coisa aqui, nós vamos falar de uma serva que lá no final, o Paulo cita ela, Ninfa, a casa de Ninfa. Eu tive num lugar lá em Laodiceia, nas ruínas de Laodiceia, e hoje está quase evidenciado que ali era a casa dessa serva. Nós temos as imagens e vamos mostrar ela. Amém? A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, professor Vinícius. Amém. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, Paz pastor do Senhor, paz do Senhor Carlos. a todos. Paz do Senhor a todos.